Então, hoje, dia 20/6, às 19 horas, estamos iniciando a defesa de estágio do Gabriel Leal dos Santos, contando com a presença da banca do professor André Gonçalves. Nós gostaríamos de agradecer já pela sua presença, a disponibilidade de estar aqui nos acompanhando e vendo a apresentação do Gabriel e depois, posteriormente, avaliando também, né? E a presença da Johanna também, do setor de estágio, tá? Agradeço aos presentes e ao Gabriel, que, né, terminou mais uma etapa dos seus estudos aqui e está hoje nos fazendo a apresentação do seu estágio. Então, Gabriel, fique à vontade para a tua apresentação. Deixa eu me apresentar, também não me apresentei aqui para ter gravado, né? Eu sou a professora Edival Trizinaive, professora orientadora do Gabriel Leal. Então, Gabriel, eu passo para você a palavra e fique à vontade. Boa apresentação para ti. Obrigado. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Gabriel Leal dos Santos, sou ex-aluno do terceiro ano B e vim aqui hoje apresentar para vocês o meu estágio supervisionado curricular, que foi feito em uma clínica de pequenos animais aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. Iniciando pelos dados da empresa, o nome do centro veterinário, né, é Centro Veterinário Márcio Reck. Ele se situa aqui em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O meu estágio ele teve como, né, área de atuação a medicina veterinária. Meu supervisor foi o próprio dono da clínica, o Márcio Reck. Ele teve duração do dia 23/8 até dia 29/9 de 2021 e teve duração de 180 horas. Iniciando aqui rapidamente com alguns dados da empresa, né, o seu histórico. Ela teve início em setembro de 2015 aqui na cidade de Torres, como já citei antes, no litoral norte do Rio Grande do Sul. No momento, há apenas uma sede, uma clínica, pois o dono, né, o Dr. Márcio, ele diz que ele prefere a qualidade do que a quantidade. Então, como ele preza muito pela qualidade do seu serviço, ele diz que tendo apenas uma sede, ele consegue fazer um trabalho um pouco melhor. Agora, indo para a infraestrutura atual da empresa, né? Aqui na primeira imagem nós temos a fachada, né, que é a parte inicial do centro veterinário, e aqui na segunda parte nós temos a recepção, que é onde é feito todo o cadastro dos animais que chegam, onde eles são pesados. Aqui nesse cantinho da imagem, perto da caixinha amarela, tem uma balança também, onde é feito, né, toda a pesagem para saber doses de medicação, tudo que o animal vai precisar, né? É importante ter o peso dele. E, bom, aqui basicamente é feito todo o cadastro de todos os animais que chegam. Agora, partindo para o consultório, né? Aqui são duas perspectivas do mesmo consultório, que só tem um, né, na clínica. Aqui, né, nós temos uma mesa, que é onde todos os animais ocorrem alguns exames táteis, onde eles são examinados visualmente, eles são colocados em cima daquela mesinha ali, que sempre mantém higienizada, para não correr nenhum risco, né, de passar alguma doença de um animal para outro. E, bom, se trata basicamente nisso. A sala é climatizada, é feita sempre a higienização. Aqui em cima nós temos um armário com alguns medicamentos que são usados. E, bom, basicamente é isso. Aqui na próxima imagem nós temos o computador, que basicamente é onde são anotadas todos os dados, né, das consultas e tudo. E isso aí basicamente finaliza o consultório. Agora a gente parte para a sala de internação dos animais, que basicamente é onde, né, os animais ficam. Antes a gente coloca eles um pouquinho para eles se ambientar um pouco no local. E depois de alguma cirurgia, algum processo, né, cirúrgico, eles são colocados nessa sala de internação juntamente com uma plaquinha térmica para evitar que os animais, né, passem frio, porque depois de algumas cirurgias, algumas são bem pesadas, e os animais acabam ficando frágeis, com frio. Então, né, são colocadas plaquinhas, basicamente nesses bloquinhos, e o animal fica ali se recuperando, né, enquanto é feito todo o cuidado deles, né. Aqui na próxima imagem nós temos o bloco cirúrgico, que é onde ocorrem todos os procedimentos, né, cirúrgicos da clínica. Basicamente tem mesa de cirurgia, a iluminação, todas as pinças, todos os instrumentos necessários, oxigênio, monitor cardíaco, todos os equipamentos ficam dentro dessa sala, com descarte também para materiais infecciosos. Tudo basicamente se encontra nessa sala, junto com seringas, sempre
né? Tudo sempre bem preparado já. Agora, nós temos daí a parte, né, de limpeza de equipamentos, porque todos os equipamentos eles têm que ser sempre estéreis, eles sempre têm que estar extremamente limpos. Então, depois de todo o procedimento, a gente pegava sempre as pinças, todos os materiais utilizados, eles vinham em pacotinhos, né, que nós mesmos fazíamos. E mesmo que algum equipamento não tivesse sido usado, eles eram todos lavados, justamente para precaver. Eles eram lavados numa pia comum, e depois é colocado naquela mesa esterilizadora, desculpa, no esterilizador ali, que é esse primeiro objeto da primeira imagem. São feitas daí as esterilizações, são feitas mais ou menos umas 3 sessões. Depois a gente colocava de volta nos pacotinhos e selava com a seladora. E assim os equipamentos se mantinham sempre, né, sempre limpos e sem risco nenhum de passar alguma doença, né, de um animal para outro. Agora, aqui pelas atividades que eu desenvolvi nesse meu período de estágio, né? Que também vai ser as que eu vou acabar apresentando mais tarde aqui, mais detalhadamente. Iniciando com castrações, retiradas de hematomas, cirurgias ortopédicas, remoções de corpos estranhos, nodulectomias, cesáreas, profilaxias, enucleações e as vacinações, né? Que basicamente eram as doenças. Iniciando aqui agora, então, pelas castrações, né? Na primeira imagem, nós temos, né, um sistema reprodutor de uma cadela fêmea, onde, nesse caso aqui, ela estava com o útero inchado, né, o sistema uterino, por causa de uma doença chamada piometra, que é uma doença que ocorre apenas nas fêmeas, né, que é onde, durante o período de cio da fêmea, ela acaba tendo maior exposição, né, a doenças, e algumas bactérias, às vezes, acabam entrando e fazendo esse inchaço. A única solução e prevenção é a castração. Então, juntamente, né, com a controle populacional, para as fêmeas, esse procedimento serve para resolver a doença da piometra. E aqui na segunda imagem, daí nós temos uma castração de macho, né, onde está sendo feita a retirada de um testículo de um cãozinho, utilizando uma pinça bipolar, que é esse instrumento, né, que o médico está segurando, que basicamente é um instrumento que é utilizado para selar e cortar ao mesmo tempo, dispensando daí a utilização de pontos. Em fêmeas, o nome da castração acaba sendo ovariohisterectomia, que é, né, o nome mais especializado, enquanto para os machos é a orquiectomia, o nome. Indo agora para a retirada de otohematoma. Otohematoma, a gente já consegue meio que deduzir um pouco pelo próprio nome. Oto vem basicamente de orelha ou ouvido, e hematoma basicamente é um acúmulo de sangue, né? Então, juntando as duas palavras, a gente deduz que é um hematoma, né? Um acúmulo de sangue na orelha do animal. Isso pode ser causado, às vezes, por alguma coceira, alguma batida. Às vezes o animal tem muitas irritações, eles acabam se coçando bastante por causa de pulgas, otite, algo do tipo. E aí acaba ocorrendo, né, essa inflamação na orelha, que é um acúmulo de sangue. Então são feitas incisões, né, para a retirada desse sangue. E depois, essa era também, né, junto da castração, era um procedimento que a gente via bastante. E depois aqui a gente tem, depois da cirurgia, uma imagem que é basicamente a sutura, que ela é feita com esses tubinhos, basicamente só para ficar mais fácil, né, de mover depois. Agora, indo para a cirurgia ortopédica, essa era a especialidade, né, a especialização do médico veterinário responsável da clínica. Ele era especializado em ortopedia, fez muitos cursos, né, no caso, para aprender várias cirurgias. E nesse raio-x aqui, a gente tem basicamente o rompimento, né, do ligamento cruzado do joelho, que é um ligamento basicamente que limita o movimento do joelho, evita, né, que o animal sinta dor, é um ligamento para o funcionamento normal. E aqui no raio-x a gente tem o antes e depois, né, que o antes e depois, onde existem muitas cirurgias, né, para correção desse problema, mas foi feita a TPLO, que é uma sigla em inglês, mas também em português fica osteotomia de nivelamento plato-tibial. E aqui, basicamente, eu trouxe também um videozinho que eu gravei, né, da cirurgia que ocorreu. Aí nós temos um vídeo da pré-cirurgia e o pós, para ver o que a cirurgia acabou, né, que ela corrigiu no joelho do animal. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês o vídeo. Aqui, ó. Nós temos antes da cirurgia. Ó,
o animal aqui ele já estava, né, igual a todos os outros procedimentos, o animal já estava anestesiado e tudo mais. Ó, a gente vê que o joelho ele está indo para frente, ele não fica no lugar. E aqui após a cirurgia já, aqui com a sutura já fechada, né, com os pontos, ó, a gente vê que o joelho já fica no lugar, ó. Ele tem uma limitação aqui, ó. Né? Ele tem uma limitação do movimento, que basicamente é por conta da cirurgia. Essa cirurgia, né, a osteotomia de nivelamento do plástic tibial é uma desculpa, é um procedimento, né, uma cirurgia muito delicada e que precisa de uma exatidão muito alta, porque ela basicamente consiste na utilização de serras e em um cálculo antes é feito um cálculo para calcular, né, os ângulos do osso do animal. Então são feitos cortes, né, com essas serras para que haja, né, um balanço do peso do animal para que esse ligamento não seja mais necessário. Então ele acaba basicamente não precisando de enxerto ou de nenhum ligamento artificial, porque o balanço do próprio peso não é mais necessário daí aquele antigo ligamento. Agora aqui a remoção de corpo estranho. O nome já basicamente já explica, né? O que se trata um corpo estranho? É algo que o animal não consegue digerir, algo que não foi feito para comer. Nesse caso aqui, era um caso de uma cadela golden, que ela não comia, não comia, ela tinha ficado apática, ficava bem quietinha, ela não fazia mais nada. E ela era antes ela era bem ativa. Então foram dados remédios e a gente acabava não resultando em nada. Então foi diagnosticado que era corpo estranho. E aqui nós podemos ver, né? Foi feita uma incisão na parte da barriga dela e foi retirado o estômago. E a gente vê que o estômago está bem inchado, porque ele acaba que ele não está funcionando corretamente, né? Ele está, como posso dizer, ele está com indigestão e ele está trancado. Então aqui na primeira imagem, né, a gente vê como é que ele está. Na segunda imagem a gente vê os pedaços de jeans, que era o problema, né? Que a cadela tinha comido. Desculpa. E basicamente é isso, é a remoção de corpo estranho, é a remoção, né, do intestino do animal de algo que é indigerível, que não era feito para comer, mas acabou sendo comido. Agora, a nodulectomia. Se trata basicamente também da retirada de nódulos cancerígenos, tumores do corpo do animal, Gabriel, né? Oi. Gabriel, pode tomar um pouquinho de água, porque você está tossindo bastante, ficar mais calma aí, fica tranquilo, tá? Tá, não. É que eu tô meio gripado. Mas vamos lá. A nodulectomia, né, basicamente se trata da retirada de nódulos cancerígenos de um animal, né, que às vezes acabam surgindo tumores. E bom, nessa imagem aqui nós temos, né, um tumor que foi retirado da região peitoral do animal, que basicamente é retirado, é respeitada também uma norma, né, da medicina veterinária, onde além do tumor tem que ser retirado mais 5 centímetros para ter certeza de que todas as células cancerígenas foram retiradas junto, para que não haja o retorno, né, desse, desse nódulo. Desculpa, vou ter que tomar uma água. Fica tranquilo, Gabriel, fica à vontade, faz com calma. Ah, só um minutinho daí, que eu tenho que pegar uma água. Esperando. Deixa eu... Eu já vou retornar aqui a minha apresentação. E basicamente, então, é respeitada, né, essa regra para que todas as células cancerígenas sejam retiradas junto com o nódulo. Agora, a cesárea. Cesárea também era algo bem comum de se ver, né, na clínica. E ao contrário do ser humano, né, ao contrário do ser humano, a cesárea em animais só é feita quando há alguma distocia. Como, por exemplo, a gente tem aqui na segunda imagem, onde não foi onde a abertura da cavidade pélvica da cadela não abriu o suficiente. Então, daí é feita a cesárea, né? É feita a cesariana para ocorrer o parto, porque houve algum problema durante, né, o procedimento.
Agora, profilaxia. Profilaxia basicamente se trata, né, da limpeza dos dentes do animal. Aqui na retirada de dentes podres, trincados, dentes moles, todos eles são retirados durante a profilaxia. Porque, bom, a boca é um local de entrada muito fácil de doenças, então ela tem que estar sempre higienizada. Aqui na primeira imagem nós temos um cão, né, antes do procedimento, e aqui na segunda imagem nós temos ele daí após. Pode ver que os dentes estão sempre bem mais limpos, além do mau hálito, né, isso evita muitas doenças. A gente pode ver que aqui ele tem alguns dentes que foram retirados, né, além dos que já foram limpos. Aqui daí nós temos também na última imagem os dentes extraídos, né. Enucleação. A enucleação basicamente se trata, né, da retirada do globo ocular de algum animal. Seja por algum trauma, por alguma briga, seja perfuração, ou assim como o globo projetado para fora, né. Quando ocorre, por exemplo, uma perfuração do olho, o animal fica cego, é identificado que isso vai acabar só atrapalhando a vida dele. Então, é feita a enucleação para retirada do globo, né, para que ele tenha um bem-estar, né, tenha uma vida melhor. Então é feita daí a retirada desse olho que tecnicamente é imprestável. Agora, passando, né, dos procedimentos cirúrgicos, a gente tem daí, né, as doenças. Eu trouxe para vocês uma doença a mais comum, né, que a gente via todos os dias praticamente, em cachorros e a de gato. Começando pela de cachorros, essa é a sinomose. É a doença mais comum, é a doença mais comum em cães, né, que a gente via o tempo todo, e é uma doença que é muito agressiva. Ela não tem tratamento. A única coisa que a gente pode fazer para ajudar o cão com sinomose é fornecer soro e complexo vitamínico para que ele mesmo consiga se recuperar. Porque ela tem apenas prevenção, não tem remédios que combatam sinomose. Então, todo ano, né, é recomendado que faça uma vez por ano a vacina polivalente né, contra a sinomose. É uma doença extremamente agressiva que é dividida em quatro estágios, né? Ela é dividida no estágio de respiratória, gastrointestinal, neurológica e cutânea. Aqui nessas imagens nós temos sintomas claros do quarto estágio, onde, por exemplo, ocorrem surgimento de secreção nos olhos, ressecamento das patinhas, e daí é tecnicamente onde a pior parte já passou. Porque a terceira parte, a neurológica, é onde ocorre o maior sofrimento, né, do cão. É onde a gente só pode dar apoio, não tem remédios para controlar. Onde eles acabam ficando mais agressivos, podem desenvolver demência por causa da falta neurológica, né? E muitos deles acabam desenvolvendo sequelas após a sinomose. Então, é realmente muito recomendado que sempre faça a vacinação uma vez por ano. Agora, daí, a doença mais característica dos felinos, né, dos gatos, a FIV e a FeLV, que são chamados basicamente de AIDS e leucemia felina. Apesar do nome, elas são doenças exclusivas de gato. Elas não passam para nenhum outro animal, seja humano, seja para cachorros, não. Ela é uma doença que acontece apenas em gatos. E, bom, ela tem esse nome, né? Mas são infectadas por vírus diferenciados. E a transmissão dela pode ser feita, então, por contato com material infeccioso, ou às vezes também, que é basicamente, né, acontece muito em machos, em brigas de gatos, onde tem muito contato com saliva, sangue, que é material infeccioso, que acaba passando a FIV e FeLV de um gato para outro. É uma doença, né, que é passada de um gato para outro, o gato não desenvolve FIV ou FeLV sozinho. Também existe a vacinação, existem remédios para tentar ajudar, mas é apenas paliativo. Porque são doenças que não têm cura e, basicamente, após 3 anos, 80% dos gatos com FIV e FeLV só vivem até 3 anos após o desenvolvimento, após contraírem a doença. Aqui na primeira imagem, né, a gente tem um teste de FIV e FeLV, onde foi positivo para a FeLV e negativo para a FIV. E aqui na segunda imagem, a gente tem uma imagem de um gato anêmico, assim, né, porque as mucosas dele estão muito clarinhas.
E a anemia é um sintoma bem comum, né, de Fischer-Felby, já que os gatos ficam anêmicos, eles ficam com imunidade baixa, problemas de cicatrização, surgimento de tumores, então a vida do gato fica realmente bem mais difícil. Também existe a vacinação, né? Então é sempre muito importante para a prevenção dessa doença, pois ela não tem cura. Agora, né, essa foi a última slide do meu estágio. Tem aqui as minhas considerações finais. E bom, durante o meu estágio obrigatório para a conclusão do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, que foi realizado na Clínica Veterinária Márcio Reck do dia 23/8 ao 29/9 de 2021, tive a oportunidade de colocar em prática muitos dos aprendizados que obtive durante os 3 anos no Instituto. Apesar do curso ter um foco maior em animais de produção, sinto que foi um período em que consegui desfrutar o máximo e evoluir também. Também, juntamente das considerações finais, eu tenho muito a agradecer, né, aos professores do Instituto, todos eles, sem exceção, e também aos que estão aqui hoje, né, o professor André, que aceitou, né, vir aqui ser da minha banca, mesmo se recuperando, né, do Covid, e principalmente também a professora Edivaltris, e eu incomodei ela bastante, eu mandei para ela muitas mensagens, ela sempre me ajudou bastante, sempre de forma calma, sempre me ajudou muito, também no desenvolvimento desse trabalho, né? Então eu tenho muito a agradecer a eles dois bastante também. Agora eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma dúvida, né, sobre esse meu trabalho. Obrigada, Gabriel. A tua apresentação ficou bem caprichada, a tua apresentação, pode respirar agora, né? A apresentação é difícil quando a gente tá falando e vem aquela parte da tosse, né? A gente apuro, né, Gabriel? Treinei tantas vezes e não aconteceu nenhuma. Mas você sabe que semana passada eu estava dando aula e me deu uma crise de tosse, uma crise. Eu fiquei agoniada porque eu queria falar e a crise. Então, hoje eu te vi a minha situação, tá, Gabriel? Então, assim, acontece. Isso acontece bem na hora que a gente precisa falar, né? Mas tranquilo, Gabriel. Eu agradeço pelo carinho, ter escolhido como orientadora, pela sua dedicação, por ter chegado até essa etapa dos teus estudos com tanto esforço, com dedicação, com sempre se esforçando ao máximo, né? E antes de eu colocar as minhas considerações, eu vou abrir para o professor André, né? Que é a nossa banca hoje está nos prestigiando, estando aqui para avaliar o teu trabalho, tá? Então, André, deixo contigo a palavra. Boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado. Eu sempre fico muito feliz de ser convidado para participar desse momento da vida acadêmica do estudante, porque esse é um momento, assim, talvez é o ápice da carreira acadêmica do aluno lá no Instituto, do aluno do ensino técnico lá no Instituto, né? Justamente, eu me sinto muito honrado, me sinto assim, muito feliz de você ter essa confiança de me convidar para fazer parte da sua banca. Eu confesso que eu não tenho muitos comentários. Eu li teu relatório, seu relatório está muito bom, e a tua apresentação foi muito boa, né? Essa apresentação, assim, digamos que está acima da média das apresentações que eu participo, que eu vejo. Os slides estão muito bem elaborados, o tempo que você usou para falar, né, um tempo correto, você apresenta muito bem, e mesmo esse probleminha que você teve aí, você conseguiu tirar de letra. Então, isso demonstra que você tem uma habilidade, sim, para falar, você já está, digamos assim, preparado para fazer exposições em público. Então, sempre que a gente vai fazer uma exposição, sempre não, né, mas é muito comum acontecer alguns problemas quando a gente vai fazer uma exposição em público. E você tirou de letra, né? Você ficou nervoso assim na medida certa, isso não alterou a sua apresentação, você depois retomou e continuou, então, quer dizer, não comprometeu em nada a sua apresentação, muito pelo contrário, eu acho até que valorizou, porque mostrou que você, numa situação de uma certa instabilidade, ou melhor, que poderia ter provocado uma instabilidade, você continuou sereno fazendo a sua apresentação. Muito boa, gostei muito da sua apresentação. Eu confesso para você que na hora que apareceu esses negócios todos aí de bicho, eu olhava para o lado, porque eu não gosto de ver isso. Eu tenho... E outra coisa que eu aprendi aqui
na sua apresentação, eu não sabia que cachorro, que bicho fazia cirurgia de ligamento, Ah, de fácil. sabe? Eu fiz, né? Ah, Eu fiz cirurgia no joelho posterior cruzado, não é isso? ligamento do. Ligamento cruzado do joelho, posterior cruzado. Posterior cruzado. Ele tem um nome. Eu fiz essa cirurgia, também fiz essa cirurgia e é justamente isso. Você não tem mais firmeza. Eu rompi o ligamento, isso novo, jogando bola, e aí eu tive que fazer a reconstrução. Há pouco tempo atrás eu rompi o outro, mas aí, como não era o cruzado, ele também não rompeu, ele só deu uma esgarçada e recuperou, não era o cruzado. Mas, enfim, quer dizer, aprendi mais uma coisa hoje aqui na sua apresentação. Então, eu gostei muito. O seu relatório também está muito bom, muito bem elaborado. E a gente tem umas perguntas de praxe, né? E eu queria saber quais são seus planos agora, depois de terminado, concluído o curso, quais são seus planos? Bom, eu já vou ingressar agora no segundo semestre agora do ano. Eu já vou ingressar numa faculdade, né? Que eu vou fazer Ciências Contábeis na Uhum. Unisul em Araranguá. Eu acabei passando, né, na Federal, passei na URGS, que eu fiz pelo Enem, mas daí por razões financeiras, assim, instabilidade, eu acabei não indo. Mas eu vou continuar no mesmo curso daí, só que daí em Araranguá. Você passou para a URGS em contabilidade também? Isso. E aí preferiu fazer aqui na Unisul? É que, tipo assim, por alguns problemas, né? Eu não podia muito largar meu trabalho e tudo, é difícil se mudar para outra cidade, porque eu sou de Torres, né? Daí para Porto Alegre é complicado. Aí Sim. eu acabei optando por fazer aqui daí. E você hoje está trabalhando? Trabalho desde o começo da pandemia já. Ah, é? Você está trabalhando aonde, Gabriel? Eu trabalho no supermercado aqui no Pasto de Torres. Quer dizer, eu Qual, moro em Torres, mas eu trabalho no Pasto daí. qual supermercado? Bajo ali? Não, né? Isso, no baixo, Bajo, tá. Tem muitos alunos. Esses dias agora eu encontrei também um aluno mas não estava trabalhando, mas encontrei no mercado. Mas legal, fico feliz, né? Meus parabéns, eu gostei muito da sua apresentação. Estamos sempre às ordens. Você é um ex-aluno, mas você continua sendo da casa. Não significa que você vai se graduar. O que precisar, que tiver ao nosso alcance, lá os professores estão sempre às suas ordens, tá bom? Que lá é sua casa, você se formou lá, você está se formando lá, concluindo uma etapa da sua vida lá, e nós estaremos lá. Assim, o que você precisar que tiver ao nosso alcance, nós estaremos à sua disposição. Então, meus parabéns, parabéns também para a professora Ede, que sem dúvida nenhuma que te orientou de uma maneira excelente, seu trabalho está muito bom. Isso também tem a mão da professora Ede, tá bom? Então, parabéns. Muito obrigado. Obrigada, mas eu tenho que falar que os louros aqui, olha, o Gabriel me surpreendeu, tá? O Gabriel foi muito dedicado, como eu falei, ele sempre me procurava, sem mandar mensagem, e a gente fica feliz, né, André? Quando eles procuram a gente, quando eles vão atrás, né? A gente fica feliz porque eles estão aprendendo a se virar também, né? Então, o Gabriel foi um menino de ouro também, tenho que falar isso. Lembrando que a gente está saindo de um período de pandemia, né? E o Gabriel, mesmo com esse período, como o professor mesmo colocou, vou repetir aqui, apresentou super bem, tirou de letra, né, Gabriel? Então, eu parabenizo também, não tive a oportunidade de fazer isso antes, agora no final a gente parabeniza também. E eu também vou fazer uma pergunta, Gabriel, não sinta nervoso, porque é só uma questão de dúvida, tá? Uhum. Me diga uma coisa, Gabriel. A parte assim de organização de medicamento ou alguma parte de organizacional da empresa foi solicitada em algum momento para você fazer essa parte de organização da empresa, para você organizar os remédios, medicações, algum momento assim? Medicação até nem tanto. Eu organizava bastante a sala de cirurgia, levava alguns antibióticos lá para cima, levava anestésico, arrumava seringa, mas essas coisas assim. Às vezes me pediam algum remédio, eu ia lá e pegava, mas tipo, no máximo é isso. Ah, tá. E em algum momento, assim, passou por algum dos funcionários tirar alguma dúvida em relação
alguma dúvida que tenha gerado até no atendimento ou mesmo na parte organizacional da empresa, o conhecimento teórico, Gabriel? Sim, eles me ensinaram também como é que eles faziam lá o registro dos animais, eles me mostraram tudo isso lá, o sistema deles. Não sei, acho que foi essa a pergunta. Se eles tiraram alguma dúvida com você, por exemplo, tua formação nessa área, né? Você saberia nos informar tal procedimento, tal prática, algo do tipo assim, sabe, Gabriel? Teve um momento que ele sabia, né? Mas ele me perguntou para ver se eu sabia fazer vacinação, que eu aprendi na aula de zootecnia, e dos métodos subcutânea, intramuscular, eles me perguntaram, eu fiz algumas, né? Fez uma prova real com você, então. É, E uma última curiosidade, Gabriel, a empresa, ela tem algum projeto ambiental, algum envolvimento além do que ele faz, do trabalho que ele faz, né, que é ligado à parte animal, mas algum envolvimento com alguns outros projetos, Gabriel? não, deixa eu ver, o que ele faz, ele ajuda aqui, né, o pessoal de Torres, ele ajuda, ele faz, todo mês ele faz castrações de graça para cachorros de rua, né, que são acolhidos, e ele faz daí, seria isso. Ele faz também daí vistoria em açougue, daí, mas daí acho que não é, né, ambiental e coisa. Seria uma castração grátis, não seria uma É, castração parcialmente paga, seria grátis a não, é castração. de graça. Ele pega o pessoal, né, que cuida aqui dos animais de rua, eles levam lá para ele e ele faz aí a castração gratuitamente. Ah, legal. É bom saber porque quando a empresa tem esse envolvimento também, né, a mais com a parte ambiental, a gente acaba também ajudando a divulgar, porque a gente sabe que hoje, né, a competitividade também ela ganha um pouquinho mais quando se fala em relação à parte ambiental, à parte social, né? E às vezes as clínicas, eu vejo que as clínicas veterinárias poucas se envolvem, então a gente fica feliz quando tem esse envolvimento, né? Aqui perto de casa tem uma que castra, mas ela não é de graça. Ela cobra um valor mais irrisório, mas cobra. Mas ainda assim a gente pode falar que é um envolvimento, né? E quando é grátis, imagina, né? Ele está tirando tempo, o produto que ele estaria aplicando num valor que ele estaria ganhando um pouquinho, ele está aplicando num cachorrinho de rua, né? Então a gente fica mais feliz ainda de ajuda a divulgar também, né? Porque se ele ajuda, a gente também ajuda a divulgar, né? Uhum. Até porque ele normalmente, né, ele fazia só um procedimento cirúrgico por dia. Então, muitas vezes ele deixava de fazer uma cirurgia no dia, adiava alguma para fazer essa castração, né? Para ajudar mesmo. Legal, que bom, fico bem feliz de saber. Então, olha só, a minha parte é isso. Eu não sei se a Johanna queria fazer alguma colocação. A Johanna tá por aí? Ela tá no móvel? Qualquer coisa você manda aí no bate-papo, Johanna, tá? Eu não tô te ouvindo. Então, assim, Gabriel, mais uma vez, parabenizo pelo teu trabalho, por ter chegado a essa etapa, tá? Foi um prazer. Como o André falou, né? A gente sempre vai estar aqui para poder sempre estar possível contribuindo, ou mesmo, né, tá voltando para o Instituto para nos rever, né? Então, fica aí nosso convite, né? Agora, Gabriel, eu vou encerrar a gravação e vou ficar com o professor André para fazer a sua avaliação, né, tanto do relatório quanto da tua apresentação. E quando nós terminarmos, eu chamo você ali pelo WhatsApp, tudo bem? Aí eu Pode entro ser? aqui de volta na sala, daí? Isso, entra na sala de volta, tá bom? Aham. Deixa eu só tirar Obrigada. aqui. Aí eu vou sair aqui.